Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar nosso terceiro dia de devocional Plenitude, a qual estamos estudando todas as segundas-feiras. Já manda para todo mundo aí, compartilha com as amigas, manda no grupo. Leomária já entrou aqui com a gente, Ana Cláudia já entrou, Pastora Joyce está aqui com a gente, a Dárcia, Consuelo. Vai compartilhando aí com as meninas para a gente poder. Paz do Senhor, Dorvânia, Paz do Senhor, Consuelo, Paz do Senhor, Dárcia. Já vai compartilhando aí com todo mundo, envia para as amigas, para a gente poder já começar nosso devocional, sem demora, sem perca de tempo. E hoje o dia tá forte. Todos os dias são, né? E tá sendo um complemento, um dia do outro, né? Eles vão se complementando. Então vai ser um dia abençoado, né? Terceiro dia, deixe doer e viva o processo, é o nosso tema de hoje. Então vai ser muito bom, Franciele entrando aí com a gente. Já chama todo mundo para a gente poder dar andamento ao nosso devocional, Nayara entrando aí com a gente também. Vamos começar nosso devocional de hoje. Dá alguns minutinhos, hoje tá forte. Dá alguns minutinhos para vocês entrarem, chamar todo mundo para a gente poder começar. Para ninguém ficar de fora. Paz, Senhor. Todos os dias, né? Todos os dias eles são fortes, mas assim, parece que é como se fosse trabalhar em um solo, né? Como a gente estava falando sobre mulheres enraizadas, a gente vai trabalhando no solo para ele poder receber algo, né? Então, assim, a gente percebe que um dia ele vai nos preparando para receber uns outros dias. Então, é um complemento os devocionais e assim, eles são muito edificantes, são devocionais de confronto mesmo, né? Assim, de mudança, para a gente poder ser transformada, ser lapidado o caráter, mudar, né, nossos comportamentos, nossas atitudes. Então a gente precisa realmente ouvir a palavra e aplicar na nossa vida para ela surgir um efeito eficaz. Então, eu vou esperar mais 2 minutinhos. Acho que 5 minutos está ótimo para todo mundo entrar, para a gente compartilhar. A Consuelo tá falando que mexeu muito com ela hoje. Paz do Senhor, Alana, realmente. E eu gostei muito da referência bíblica de hoje, né? Hoje foi falado sobre Paulo, Saulo, e ele é uma referência bíblica muito forte, né? E quando a gente reflete, né, realmente assim a gente percebe as mudanças que ocorrem na nossa vida, aquilo que é trabalhado em nós e através de nós. Então, o dia de hoje é um dia assim. Vamos compartilhar, porque se eu ficar falando, eu vou dar spoiler. Quero lembrar vocês, né, que as inscrições da imersão já estão abertas. Já tem muita gente entrando, né? Eu até esqueci de compartilhar hoje algumas pessoas também que já entraram. E aí, como eu falei, a gente vai fazer num hotel, num auditório de um hotel aqui em Trindade. Então a gente não consegue segurar vagas ou então expandir a quantidade de vagas. As quantidades são limitadas. Então, vou falar mais uma vez, não deixem para a última hora. Porque depois, pastor, abre mais vagas, não tem como. Quando vai ser a próxima? Eu não sei se eu vou fazer uma próxima. Então, aproveitem essa oportunidade. Eu tô com umas gravidinhas querendo participar. Eu falei, não tem como que eu vou te receber de resguardo por imersão? Falei, calma, tudo tem seu tempo certo, na hora certa as coisas vão acontecer. Se for da vontade de Deus, vai ter uma outra oportunidade. Mas até o momento a gente não tem nada definido ainda. Então, já deu nossos 5 minutinhos de tolerância. Vamos fazer a oração para a gente começar o nosso devocional de hoje. Depois a gente passa para a leitura da palavra e para a reflexão. Combinadas?
Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nos colocamos diante da Tua presença, Pai, pedindo para que o Senhor venha falar conosco através desse devocional, que não venha ser simplesmente mais um livro, mais uma passagem bíblica, mas que a Tua palavra venha penetrar aos nossos corações e produzir mudança no nosso ser, no nosso caráter, no nosso comportamento, no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Nós não estamos aqui em vão, nós não estamos aqui por perca de tempo ou por falta do que fazer, mas estamos aqui investindo em nós mesmos, investindo no nosso crescimento, investindo em conhecimento, porque o teu povo padece por falta de conhecimento, mas aqui há mulheres que não irão padecer por falta de conhecimento, porque elas estão aqui debruçadas na tua palavra, meditando na tua palavra para haver mudança, para haver uma transformação de dentro para fora. Então, todas vocês são bem-vindas, que o Senhor fale ao coração de vocês. O tema de hoje, né, é Deixe doer e viva o processo. O texto base está em Atos, capítulo 9, do 10 ao 16. E aí, eu vou ler aqui o texto do devocional mesmo, porque tem muita gente que tem, mas eu tinha colocado ele aqui no meu rascunho também. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e lhe impor as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido e para levar o meu nome para os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. E mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, é uma história muito conhecida, né? A história da transformação de Saulo para Paulo. É uma história que eu gosto muito, é um dos personagens bíblicos que mais me chama a atenção. E quando a gente vai observar esse texto, no contexto geral do que está acontecendo, a gente percebe que Saulo, antes de ser Paulo, era Saulo, e nesse momento, sendo Saulo, ele era um homem temente a Deus, mas ele acreditava na lei, no Antigo Testamento. Ele acreditava nos ensinamentos que foi passado para ele do Antigo Testamento. E os judeus naquela época, eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus. Então, ele estava acreditando estar fazendo a coisa certa, combatendo os falsos profetas, combatendo os falsos ensinamentos. Então, ele estava cheio de si, cheio das suas próprias convicções, cheio dos seus próprios ensinamentos, combatendo algo pensando que era a coisa certa, combatendo algo pensando que era o comportamento correto a se ter naquela situação. Então a gente percebe, né, que ele vai pegar cartas com o chefe dos sacerdotes para prender o povo. Ele prendia o povo, ele batia no povo, ele fazia atrocidades com o povo de Deus, com o povo que seguia a Cristo, pensando que era alguém de fora, que era alguém que não deveria receber, né, esse comportamento. Então ele acreditava o quê? Eu estou combatendo uma seita, eu estou combatendo alguém que está indo contra a palavra. Então, ali ele vai receber um confronto, mas o confronto que ele recebe não é um confronto humano. O confronto que ele recebe é um confronto do próprio Jesus. Ele vai lá, pega as cartas, né, em Jerusalém, do chefe dos sacerdotes, autorização para prender todos aqueles homens que serviam a Cristo, todos os discípulos que estavam anunciando o evangelho. E ali, naquele momento, ele vai estar indo em direção a Damasco, porque lá havia alguns discípulos. Então, quando ele está ali indo em direção a Damasco, ele vê um clarão. E ali, só ele vê o clarão, mas todos ouvem o que a voz diz.
E a voz vem dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele vai falar: Senhor, quem és tu? E ele vai falar: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, muitas das vezes, quando nós nos encontramos em uma situação que nós precisamos de mudança, o confronto ele vai vir a partir de Cristo. O próprio Deus começa a nos confrontar. E ali é tão interessante, porque Saulo era uma pessoa independente, era uma pessoa cheia de si, era uma pessoa, às vezes, arrogante, às vezes uma pessoa muito dura, muito ríspida. E ali, quando ele vê aquele clarão, ele fica cego. E quando ele está cego, ele entra num lugar de dependência. Ele estava dependendo das outras pessoas para poder levar ele para algum lugar, para poder guiar ele pelo caminho, para ser os olhos dele, porque só ele fica cego. Os outros ouvem a voz, mas não veem o clarão. Então, aquelas pessoas que estavam acompanhando vai guiar ele. Então, ele sai daquele lugar de autoridade e aí ele entra num lugar de dependência. Dependendo de Deus, porque Deus vem dar a direção, Jesus dá a direção para ele de como ele ficaria curado. Através de quê? Oração. Ele vai para a casa de alguém e naquele lugar ele começa a orar. Ele fica 3 dias orando, 3 dias sem dormir e 3 dias jejuando. Então ele entra no propósito. Então significa que ele conhecia a Deus. Ele sabia o que era orar, ele sabia o que era jejuar, mas ele estava com a convicção errada. E muitas das vezes nós somos assim. A gente está na presença de Deus, mas a gente está com a convicção errada, com o pensamento errado, com o comportamento errado. E aí Jesus aparece para nós e nos confronta. Aí Jesus aparece para nós e toca na nossa visão. E a gente percebe, né, que ele fica 3 dias orando. E quando ele ora nesses 3 dias, ele vai ter uma visão. Então, olha como é interessante. A visão dele natural estava fechada. Mas agora a visão dele espiritual vai ser aberta. Ele tem uma visão. E nessa visão que ele tem, ele vê Ananias, um homem que iria até ele, que oraria por ele, e a visão dele seria aberta. Então, o que a gente percebe? Que existe uma distinção entre uma visão natural e uma visão espiritual. Muitas das vezes a nossa visão natural está vendo tudo perfeitamente, mas a espiritual não está. Estamos cegos para enxergar aquilo que Deus quer que a gente mude, que a gente seja transformado, que a gente seja melhorado. Então a gente percebe aqui que Saulo, ele abre a visão dele espiritual quando ele entra nesse lugar de dependência e começa a orar, começa a jejuar, começa a clamar a Deus. E ali Deus vai lá e fala com Ananias, para Ananias ir até ele, dar direção, vai até a casa de Judas, vai na rua chamada direita e procura por ele. Só que quando Deus aparece para ele e dá essa orientação, ele fica temeroso. Por quê? Era como se um ditador hoje, como um assassino hoje aparecesse e Deus falasse assim, vai lá. A gente ficaria com medo, porque ele matava as pessoas, ele prendia as pessoas, ele fazia com que as pessoas sofressem. Então ali Ananias tem uma resistência, mas ele obedece. Ele obedece à voz do Senhor e ele vai até Saulo, ora por ele e naquele lugar a visão dele é restaurada. E é tão interessante que no texto que nós lemos, né, fala que o Senhor fala para ele que ele era um instrumento valioso, um instrumento escolhido. E muitas das vezes a gente despreza as pessoas por conta do passado, a gente despreza as pessoas por conta das experiências que já viveram. Então aqui ele estava desprezando Saulo porque ele era uma pessoa que era ruim, que fazia coisas erradas, que estava fazendo coisas que poderiam machucá-lo, que poderia causar prejuízo a ele. Mas Deus, ele não nos despreza. E a parte mais interessante é porque Deus falou assim, ele é escolhido para mim. Ele é um instrumento, ou seja, eu vou usar ele. Ele é escolhido, eu o escolhi. E depois ele ainda vai falar assim, e eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por conta do meu nome. Então é Deus que mostra, é Deus que abre a visão, é Deus que muda as nossas convicções. Então, a gente percebe que Paulo, ele passa de um processo para ele poder ser transformado em Saulo. De Saulo para Paulo. E aí o que a gente vê?
que o tema de hoje é o quê? Deixa doer e viva o processo. O processo dói, esse processo de transformação, de nos transformarmos em uma mulher que nós ainda não somos, de nos transformar em uma esposa que ainda não somos, de nos transformar em uma filha de Deus que ainda não somos. Nós não somos perfeitas, então nós precisamos de transformação, nós precisamos do processo para chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Então a gente percebe que muitas das vezes, por conta das nossas escolhas, Deus permite que algo doloroso nos aconteça, que é um ponto de ruptura dos nossos velhos hábitos e da nossa velha mentalidade, do nosso velho comportamento. Então, algumas coisas que acontecem na nossa vida, algumas mudanças que acontecem na nossa vida, alguns choques que acontecem na nossa vida, é para gerar essa ruptura, é para gerar essa mudança, é para gerar essa transformação em nós. Então, a gente percebe que Deus, ele quer nos moldar, ele quer trabalhar em nós. E nós percebemos também que em Jeremias a gente percebe sobre a passagem de Deus moldando o vaso. E nós somos vasos na mão de Deus. E quando ele quer moldar o vaso, o que que ele faz? Ele vai lá, quebra novamente. Não, eu te quero em um novo formato, eu te quero de uma nova forma, de um novo jeito. Então eu vou lá e te quebro. Mas você não vai ser quebrado em qualquer lugar, você vai ser quebrado nas mãos de Deus. E naquele momento ele nos amassa e nos refaz. A gente passa por um processo e depois a gente toma uma nova forma. Nós somos transformados através do processo. Então, isso é muito interessante, porque é assim que Deus trabalha em nós. Não é algo aleatório, não é algo por acaso, mas é um processo que Deus nos coloca para que a gente possa nos aperfeiçoar, para que a gente possa ser moldado, para que a gente possa ser transformado e entrar no lugar que Ele quer. No lugar de dependência, um local de visão aberta, um local onde vamos ser pessoas diferentes. Então a gente percebe que a gente precisa dessa mudança, a gente precisa desse momento. Então, quando a gente vai fazer a retrospectiva, né, de todos os dias, a gente vai perceber que o dia 1, ele vai falar sobre a consciência. Uma consciência da gente analisar a situação que a gente está hoje. Eu tô rindo aqui porque a Consuelo falou que hoje percebeu que o orgulho tem me atrapalhado muito a viver o processo. E o orgulho é uma das situações mais difíceis de ser tratadas e a que mais nos impede de viver o processo. Mas se a gente for observar no dia 1, a gente começou a analisar como estava a nossa vida. A gente começou a analisar se a gente estava no piloto automático. A gente começou a analisar quais eram, né, os feedbacks que a vida estava nos dando, como estava a nossa situação financeira, como estava o nosso casamento, como estava a nossa vida espiritual. A gente começou a avaliar, no geral, como eram os feedbacks que a gente estava recebendo da vida. Ah, tá tudo bem? Tá tudo legal? Ou não precisa mudar? Tô com dificuldade, tô passando por situações adversas. Então, com isso, a gente começou a adquirir consciência do nosso estado atual, consciência do que precisa mudar, do que precisa melhorar, do que precisa ser refeito. E ali, depois disso, a gente foi para o dia 2. E o dia 2, ele falava sobre o quê? Sobre a verdade que liberta. E quando a gente entra nesse lugar da verdade que liberta, a gente abre mão de tudo que é mentira. E nesse processo, né, da mentira, a mentira foi usada muitas vezes na nossa vida para nos convencer que a gente era boa, para nos convencer da nossa capacidade, para evitar broncas, para evitar desgastes, para evitar brigas, para nos resguardar de ser rejeitada, de ser humilhada, de ser agredida de alguma forma verbalmente. Então, a mentira, ela entrou nesse lugar, mas nós não precisamos estar neste lugar. Porque Deus é um Deus de verdade, e não tem como a gente ter comunhão com Deus estando na mentira. Então a gente tem uma consciência de como a gente está, a gente tem uma consciência das pequenas mentiras, daquelas pequenininhas que a gente nem dava moral, e começa a ter essa consciência, começa a ter uma visão aberta. E depois disso, a gente entra nesse dia 3 entendendo que é necessário viver o processo. A gente não quer viver o processo, a gente quer chegar no resultado, lá no ponto final, lá na última página do livro. E a gente se esquece do processo. E Saulo, ele precisou de um processo.
Aqui, né, no devocional ele não vai falar, mas depois desse encontro dele com Deus, ele não saiu fazendo a obra. Ele foi estudar, ele foi aprender mais com os discípulos. Ele entrou nesse lugar, antes ele era autoridade, agora ele entra no lugar de aprender. Ele entra no lugar de se submeter aos discípulos. Aqueles que tiveram contato com Cristo, aqueles que tiveram contato com o Evangelho, aqueles que sabiam mais do que ele sobre o Cristo. Então a gente percebe que a gente precisa entrar em um lugar do processo, se submeter ao processo. Assim, né, como Paulo, ele foi colocado no processo, a gente também precisa. E o processo, ele é uma jornada. Ele significa um conjunto sequencial de ações com um objetivo comum a ser atingido. Então, eu estou num processo de restauração do meu casamento. Como vai ser esse processo? Não é só falar que quer a restauração, quais são os comportamentos que você vai mudar, quais são as novas ações que você vai ter, o que você vai ter que fazer para o seu relacionamento ser restaurado. Então, comece a pensar em ações, em atitudes, materialize aquilo que precisa ser feito. Eu quero mudar a minha vida espiritual, eu estou fria espiritualmente, então o que você vai fazer? Você vai ouvir louvores todos os dias? Você vai ouvir uma pregação por dia? Você vai participar do devocional? Você vai participar da imersão? Você vai ler um livro? Então a gente precisa saber como nós vamos conduzir esse processo. Não é só falar, estou no processo e ficar de braços cruzados. Não, nós precisamos agir, nós precisamos nos movimentar dentro do processo. Então aqui a gente percebe que o processo, né, ele precisa desse conhecimento, que a gente precisa buscar algo novo. Porque o conhecimento que nós tivemos, ele nos trouxe até aqui, mas ele não é o suficiente para avançar, para ir em diante. Então o que eu sei me trouxe até aqui, mas agora eu preciso me aprimorar, agora eu preciso crescer, agora eu preciso buscar algo novo para chegar no lugar onde Deus quer que eu esteja. Então, a gente precisa estar alinhado ao processo que Deus tem para nós. Nós precisamos renovar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente já falou sobre isso. Quem está estudando com a gente no propósito de 12 dias de oração às 6:30 da manhã, não é para qualquer um, tá? Desculpa. A gente falou sobre isso, sobre uma mudança de mentalidade, sobre uma mudança de comportamento. E aqui, se a gente não renovar a nossa mente, o nosso conhecimento, a gente não vai conseguir mudar nada. A gente precisa dessa renovação. Então, a gente precisa de um processo de consciência para quebrar as mentiras que vivemos, para nos fazer melhor. E por que, né, que esse processo dói? Porque ele não é instantâneo. Como eu falei, não é um ponto de chegada, mas são etapas. Eu costumo falar para as meninas que é como um jogo. O jogo, o que acontece? Você entra nele, é muito difícil, mas você vence. Quando você vence, automaticamente você vai para uma nova fase. E nessa nova fase é mais difícil ainda. Então você vai conseguindo habilidades novas e essas habilidades te levam para a nova fase, que te levam para um novo nível. E aí você vai ter que sempre estar se esforçando para ser melhor, para conseguir vencer. Porque o nível de dificuldade aumenta, mas o nível da sua capacidade, do seu entendimento também aumenta. Então a gente percebe que dói o processo porque ele nos estica, ele nos leva a um nível que a gente pensava que não dava conta, que não estava preparado, que não conseguia. Então ele vai exigir da gente coisas novas. E isso tudo é muito importante. Então, você descobre as coisas que você precisa mudar. No processo, você descobre o orgulho, como a Consuelo descobriu. No processo, você descobre a falsa independência, que às vezes você pensa, nossa, eu sou muito independente. Às vezes no processo você vai perceber que não é a Mulher Maravilha, que tem seus defeitos, que às vezes é arrogante, que às vezes é impaciente, que às vezes tem vários defeitos. Ainda mais nós, mulheres, às vezes falam que não deve. Então, durante o processo, a nossa visão é aberta e a gente começa a enxergar as coisas que precisam de mudança. A gente começa a enxergar quais são os pontos que tá doendo. E se tá doendo é porque ainda tem uma ferida aberta. É porque ainda precisa ser tratada, é porque ainda precisa ser moldado.
E aqui, né, a gente tira essa fantasia de perfeição, a gente começa a procurar a nossa essência, aquilo que Deus diz para nós, aquilo que Ele declara sobre a nossa vida, aquilo que Ele sabe quem nós somos, e a gente começa a analisar onde foi que nós erramos, aonde foi que nós nos perdemos, onde eu preciso restaurar, onde eu preciso modificar. E depois a gente vai perceber que esse processo, né, faz Saulo se tornar em Paulo. E ali, quando ele é transformado, é tão lindo, porque até a sombra de Paulo curava. Ele foi das pessoas, dos apóstolos, que mais fundou igrejas. Ele foi uma das pessoas que mais sofreu por conta do evangelho, mas foi uma das pessoas que mais teve intimidade, que teve experiências com Deus. Então, assim, um dia a gente pode tirar só para falar de Paulo, das experiências de Paulo. Ele passou por naufrágios, ele passou por situações adversas, ele foi açoitado, ele passou por tantas coisas, mas mesmo assim ele prevaleceu no evangelho. Então a gente percebe que quando Deus precisa fazer uma mudança em nós, Ele vai nos colocar no processo. E esse processo ele transforma o nosso caráter, as nossas atitudes e quem nós somos. Uma transformação de dentro para fora. Não é de fora para dentro, não é sobre o exterior, mas é interno. E aqui, né, a gente precisa sondar o nosso coração. Eu gosto muito de Davi porque Davi ele fala: sonda-me, ó Deus, se há algo em mim que não te agrada, se há algo em mim que não está de acordo. E nós precisamos fazer essa oração todos os dias. Orar a Deus e pedir: Senhor, me mostra qual área do processo que eu ainda preciso mudar. Me mostra qual área que eu preciso ser trabalhada. É o orgulho? É a rejeição? É o ressentimento? É o abandono? Eu não sei qual é a área que ainda está ferida, que ainda está machucando, mas você precisa trabalhar nela. Então a gente entende que todos os dias a gente precisa ter consciência dos erros, dos comportamentos que a gente teve que não deveria, das mentiras que a gente não pode dizer. O processo ele dói, mas ele é necessário. E ele nos aproxima do plano de Deus. Quando a gente entra no processo, a gente é alinhado com a vontade de Deus, a gente é alinhado com o que Deus tem para nós. Então, o processo ele nos leva para um lugar de arrependimento, de quebrantamento, de ter um coração ensinável, porque muitas das vezes o orgulho ele nos impede de ser ensinados, porque o orgulhoso ele sabe de tudo, ele dá conta de tudo, ele não precisa de orientação. Então, quando nós nos colocamos num lugar de humildade, aí as coisas mudam, o nosso coração se torna ensinável, eu preciso aprender. Eu tô errado, eu preciso mudar. E aqui também entram os nossos frutos, porque a árvore é conhecida pelos frutos. Então, se os seus frutos estão ruins, há algo de errado. Se os seus frutos estão demonstrando coisas ruins, há algo de errado que precisa ser mudado. E não é mudado nas folhas, é mudado na raiz. E aqui a gente percebe, né, que o processo ele nos leva para esse lugar de arrependimento, de quebrantamento, de ser ensinável. E a gente percebe os frutos do Espírito em nós. E ali a gente começa a trabalhar no Espírito, na alma, no corpo. E a gente começa a restaurar a nossa identidade. Quando nossa identidade for restaurada, essas coisas serão curadas. Consuelo colocou aqui, não gosta de reconhecer que errou. O orgulho é isso. E quando a gente não reconhece que erra, a gente não muda. A Camila Vieira fala que a gente emburrece. Por quê? Se eu não errei, eu não preciso melhorar. Se eu não errei, eu não preciso de mudança. Se eu não errei, eu não preciso de transformação. Se eu tô sempre certa, para que mudar? Então a gente precisa entender que a gente está nesse processo, que a gente vai ser transformado, que a gente vai mudar, mas a gente precisa se submeter ao processo, a gente precisa se submeter à mudança. Então aqui, né, no devocional de hoje, ele tem uma parte que é sobre trazer a consciência, que ele vai trazer um treinamento para a sua vida. Quem tem, né, o devocional tem um QR Code com a aula extra para você assistir. E aqui tem uma tarefa que fala assim: agora que você entendeu o que é viver o processo,
Escreva a seguir quais ações. Você lembra que eu te falei no começo que não era só sobre estar no processo, mas sim quais são as ações, os comportamentos diários que você vai ter para mudar, para ser transformado? Então aqui fala para você ser intencional e definir um conjunto de ação que vai te levar a essa transformação. Eu vou definir que eu vou começar e vou terminar as coisas. Eu comecei esse devocional, eu não vou parar na metade, eu vou finalizar. Eu vou definir que eu vou ler um livro sobre orgulho. Eu vou definir que eu vou ler um livro sobre feridas na alma. Eu vou definir que eu vou participar da imersão. Eu vou definir que eu vou fazer um curso. E quais os comportamentos? Eu vou fazer algum tipo de ferramenta para que quando eu tiver algum comportamento ruim, eu anote ele, mude, transforme. Eu vou pedir um feedback do meu marido. Não é fácil ouvir feedback, mas eu falar, o que eu preciso mudar? Quais são os pontos que precisam de mudança? Aonde eu erro com você? E ali a gente, com o feedback, poder mudar, poder transformar, poder fazer diferente. Porque muitas vezes a gente não enxerga onde está errando. A gente não enxerga onde está falhando. Mas nós temos a opção de mudança. E o bom é porque aqui cada dia tem uma atividade. Então você tem uma semana até o próximo devocional, para você colocar aqui quais são as ações que você vai ter para que haja mudança. Hoje a Nayara iniciou um processo de análise e eu tenho certeza que lá ela conseguiu descobrir quais são os pontos que ela precisa mudar. Porque nessa análise comportamental lá falava quais eram os pontos positivos e quais eram os pontos negativos. Então você consegue analisar os pontos que precisam de mudança. Consuelo colocou, aí vem o orgulho no feedback. Deixa ele vir e a gente trata o orgulho com humildade. A gente combate o orgulho com humildade. É ouvir, é se submeter, é mudar, é se transformar mesmo ouvindo aquilo que não gosta. Então a gente sabe que o orgulho, ele acaba com a nossa vida. Ele nos tira desse lugar de aprender, ele nos tira do lugar de humildade, ele nos tira desse lugar de evolução. Então a gente precisa trabalhar nele sempre. E é uma coisa que você não vence ele, você trabalha nele dia após dia. Então tem um dia que eu venci o orgulho. Se você falar que você venceu o orgulho, você já perdeu, entendeu? Porque é uma coisa que todo dia vai ter uma situação, todo dia vai ter uma circunstância nova. Exatamente, como a Nayara falou, às vezes ele é mais evidente ou não. Às vezes tem um nível mais elevado ou não. Mas todos nós temos um nível de orgulho. Então a gente precisa trabalhar. Eu conheço muitas que estão aqui, né? Tem aquelas que vão se expressar, que vão falar, que vão brigar, que vão ser reativas na hora. E tem outras que não, tem outras que vão ficar ali remoendo internamente, com ressentimento. Mas tudo isso é orgulho e a gente precisa tratar o orgulho. Então hoje a gente tem um compromisso logo após o devocional. Já fui alertada aqui para finalizar mais rápido. Então eu quero orar com vocês. Vou mandar no grupo. Quem não está no grupo do Devocional Plenitude, me mande mensagem que eu vou te mandar o link para você entrar, porque lá eu estou mandando as atividades. Então, quem não tem o livro ainda, eu mando a atividade, você anota no seu caderno e faz aonde você estiver. Não fica de fora, a atividade ela é muito importante. Então, a oração do devocional de hoje ela é assim: Meu Pai e meu Senhor, hoje eu quero te agradecer pela oportunidade que tu me dás de todos os dias me arrepender e mudar. Apesar dos meus erros, do meu passado, das minhas escolhas erradas, dos meus pecados e transgressões. Gratidão, Pai, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela misericórdia, que se renovam todas as manhãs. Eu decido viver todos os dias o processo de transformação que eu preciso viver para me tornar a pessoa que tu planejastes para mim. Peço que me sustente com fé e com amor nos dias mais difíceis e que me blindes a minha mente e os meus pensamentos para que nada em mim me roube da vida que eu decido hoje viver em ti.
Então não é sobre a nossa vontade, mas é sobre a vontade de Deus para nós. É sobre aquilo que ele já planejou, que ele já declarou sobre a nossa vida. Então que nós venhamos meditar nessa palavra, fazer as atividades e continuar nesse processo. Não para no meio da caminhada, não para no meio do processo. O processo é doloroso. E quando nós estamos nesse lugar de orgulho, a gente quer parar no meio do processo, a gente quer parar no meio da caminhada, a gente quer desistir, quer mudar. Mas, além disso, a gente precisa continuar, a gente precisa persistir, mesmo que doa. Porque no final vai ter resultado, no final vai ter mudança, vai ter transformação. E nós vamos entrar no lugar onde Deus deseja para nós, amém? Então, hoje, esse é o nosso devocional. Semana que vem, o tema também é forte. Gente, eu juro pra vocês que eu não li esse devocional ainda. Eu tô fazendo junto com vocês. E o tema é o mesmo que a gente estava fazendo no nosso propósito de manhã. Celebre as podas da vida, pois elas vêm, depois delas vêm os bons frutos. Então já se prepara aí, porque falar de poda não é fácil, mas é necessária. Então, Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe a casa, a família, os filhos, Deus abençoe o processo de vocês, que Ele dê sobre vocês coragem, força, humildade, verdade, para enfrentar esse processo e para ser mudada e transformada, para ser alguém que Deus deseja, que Deus criou para sermos, amém? Tchau, tchau. Vamos orar pela Consuelo. Ela vai entregar os resultados de exame amanhã. E eu profetizo que em nome do Senhor Jesus, ela vai testemunhar o milagre. Ela vai testemunhar o agir de Deus. Ela vai testemunhar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a vida dela. Vamos colocar em oração. Amanhã, às 6h30 da manhã, estamos em oração. Vamos continuar orando, continuar no propósito, para Deus agir sobre as nossas vidas, agir sobre a vida da Consuelo e de todos que tiverem qualquer tipo de pedido de oração. Amém? Então, agora é tchau. Eu vou lá, porque senão meu marido vai brigar comigo. Tchau, gente. Fique com Deus. Até mais. Vou mandar a live pro YouTube. Não vai ficar no Instagram. Então, quem não tiver no meu YouTube, pede o link que eu mando lá. E aí vocês conseguem assistir novamente, meditar na palavra, mandar para alguma amiga, porque esse devocional tem sido precioso. Tchau, tchau. Com Deus. Deus abençoe.